tá bem distraído na aula, às vezes nem parece que ele tá assistindo aula, parece que ele tá fazendo outra coisa aí. Deixa eu saber qual que é a pauta. Professora, qual que é a pauta? A pauta é início do terceiro bimestre e esse título que tá aí na tela, tá? Dinâmica da atmosfera e espaço geográfico. Início do terceiro bimestre, 2 pontos, dinâmica da atmosfera e espaço geográfico. A pauta é início do terceiro bimestre? Aí 2 pontos, dinâmica da atmosfera e espaço geográfico. Posso começar? Professora, é 2 pontos mais dinâmica? 2 pontos, dinâmica da atmosfera e espaço geográfico. É o que está escrito aí na tela. Bom, então, gente, ó, esse é o título, tá? Do terceiro bimestre de Geografia, que é a dinâmica da atmosfera e espaço geográfico. A gente vai começar a estudar a atmosfera. O que que é a atmosfera? Quais são os gases que fazem parte da atmosfera? Para que que ela serve, tá? Tanto que aqui no início, ó, tem algumas imagens do avião, das aves, né? Dos pássaros, dos balões. Algumas imagens, alguns acontecimentos que acontecem, eu ia falar. Alguns fatos, como é que eu posso dizer? Algumas funções de alguns objetos e animais que utilizam a atmosfera, tá? Então, para começar, aqui tem um textinho apenas explicando, né, que a atmosfera, ela tem uma dinâmica própria. O que que é isso? É uma forma de existir, uma forma de realizar suas atividades dela mesma. Tá? A atmosfera, ela controla ela mesma. Por exemplo, não é o espaço sideral e não é o planeta Terra que controla a atmosfera. É ela mesma, em si, tá? Sozinha. Então, ela mesma tem a sua dinâmica própria, né, de comportamento e que afeta aí várias maneiras no dia a dia das pessoas, dos animais, das plantas e qualquer lugar aqui do planeta, tá? Então, assim, ao longo da história da humanidade, tem se observado aí vários fenômenos naturais que acontecem aqui na Terra, né? E também como a movimentação dos astros lá no céu, né? Quando você vê uma estrela brilhando lá longe, quando você vê uma estrela cadente, entre aspas, porque estrela cadente não é estrela. Vocês sabiam disso, né? Não sei se eu já falei para vocês. Aham. Na verdade, é um meteoro que entrou em contato com a atmosfera, entrou em combustão, pegou fogo e começou a realizar ali o movimento por conta da gravidade, tá? E foi caindo. Professor, onde é que vocês estão? Oi? Onde é que vocês estão? Eu comecei o terceiro bimestre. Eu sei que vocês estão sem material, mas eu estou fazendo uma introdução já, tá? Não precisa escrever nada, só prestar atenção na aula hoje. A não ser que vocês queiram fazer alguma anotação no caderno, tá bom? Não, a gente fica... Hã? Nada. Enfim, os fenômenos naturais, né,
que tem se observado no céu, como então os movimentos dos astros. Quando a gente fala astros, são todos os corpos celestes fora da Terra, tá? Pode ser outros planetas, pode ser as estrelas, o Sol, a Lua, tá? A outra coisa que vocês, eu não lembro se eu falei aqui para vocês, que as estrelas que a gente vê no céu, elas não estão no sistema solar. O nosso sistema solar só tem uma estrela, que é o Sol, tá? As estrelas que a gente vê, pequenininhas, brilhando no céu à noite, elas são pequenininhas daquele jeito porque elas estão muito longe. Então, os objetos que você enxerga de longe, não parece que eles são menores do que eles realmente são? Então, é isso que acontece com as estrelas. Elas estão tão longe, que parece que elas são minúsculas. Mas, na verdade, muitas delas são até maiores do que o Sol, tá? Só que estão muito longe. Enfim. Oi. Professora, se uma estrela pode ser maior que o Sol, ela pode ser considerada um Sol? É que assim, o Sol é uma estrela, certo? É uma estrela e o nome dessa estrela é Sol. Então, o nome das outras estrelas gigantes por aí vão ter outros nomes também, tá? É igual você. Você é um ser humano e seu nome é Eduardo. O Renato é outro ser humano. É um ser humano também, igual você. Só que ele tem outro nome, que é Renato. Igual eu. Eu sou um ser humano também, mas eu chamo Ingrid. Então, todas as estrelas, elas podem ser muito parecidas, só que o que muda nelas vai ser tamanho, às vezes, e o nome, tá? O Sol é como se fosse um nome próprio da estrela. A Lua é o nome daquele satélite natural da Terra, tá? Então, esses astros estão movimentando. Professor, como será que descobriram que a Lua é um satélite natural? Porque, assim, todo corpo celeste, quando eu falo corpo celeste, são aquelas coisas que tem no espaço. Planeta, satélite natural, meteoro, tudo. Um corpo celeste que tem, geralmente, um formato arredondado, não precisa ter um tamanho muito grande, mas que fica orbitando um planeta, se esse corpo celeste fica orbitando um planeta, ele já é um satélite natural, tá? É como se fosse um satélite desse planeta, igual a Lua. A Lua não fica sempre orbitando a Terra? Então, isso quer dizer que ela é um satélite natural. Júpiter tem muitos satélites naturais, porque esses astros, né, esses corpos celestes, ficam sempre em volta só de Júpiter, tá? Então, se tem um astro arredondado, uma massa não muito grande, mas que orbita um planeta, já é um satélite natural, tá? Então, continuando. As chuvas que acontecem, os movimentos dos astros no céu, o crescimento das plantas, tudo isso aí possibilitou, né, o acúmulo de experiências sobre esse processo, igual ali a sucessão das estações do ano, né, e as melhores épocas para colheita e plantio, tá? Então, tudo isso aí aconteceu assim dentro da nossa atmosfera, tá? Então, a atmosfera, ela influencia em tudo isso. As chuvas, os fenômenos naturais como furacões, ciclones, meteoros que entram em combustão, sobrevivência dos seres vivos aqui na Terra, tudo isso por conta da atmosfera, tá? Ela é fundamental para a existência de tudo que tem aqui hoje. Então, como diz aqui, o conhecimento atualmente acumulado sobre a atmosfera, então tudo que se sabe da atmosfera está num nível bem mais avançado, né, de compreensão. Então, assim, de acordo aí com muitos anos que foram passando, as pessoas foram observando, estudando sobre a atmosfera, então hoje já sabe bem sobre ela, como é que ela funciona, tá? Quais são os gases que compõem a atmosfera, porque a gente sabe que não é só oxigênio e não é só gás carbônico, certo? As pessoas antigamente, gente, acreditavam que a atmosfera ela era infinita.
Ela não tinha fim. Você subia, subia, subia e aí a atmosfera era eterna, tá? Infinita. Mas hoje a gente já sabe que tem sim um limite, tá? E a atmosfera ela só está ao redor da Terra. Na verdade, os outros planetas têm a sua própria atmosfera, mas a nossa, ela é desse jeito apenas aqui na Terra. A atmosfera dos outros planetas são diferentes. Por exemplo, o gás carbônico lá em Vênus, tem 95% da atmosfera de Vênus é formada de gás carbônico. Aqui na Terra, acho que não chega a 1%, tá? Então, assim, tem diferença na quantidade de gases, né, na formação, quantidade de água em forma de vapor, tudo isso. Enfim, acreditavam que a atmosfera era infinita, tá? Mas hoje a gente sabe que não é. E aí a gente já entra, então... Professora, Oi. o ser humano ele só conseguiu chegar em Marte e na Lua, né? O ser humano não pisou em Marte ainda, tá? Ele já conseguiu levar muitos satélites lá, que obtém muitas capturas de imagem, faz vários vídeos, mas o ser humano ir lá e identificar coisas... Professor, Não. Oi. como que o ser humano descobriu que tem muitas galáxias, sendo que o ser humano nunca visitou nenhuma delas? A partir de muitos estudos, existe uma empresa muito famosa nos Estados Unidos chamada NASA. A NASA, ela faz os estudos astronômicos, tá? Tem os melhores equipamentos, melhores tecnologias, melhores cientistas na área para isso. Tanto que levam muitos satélites, levam foguetes, astronautas vão para o espaço para fazer todo esse trabalho. E as tecnologias que eles possuem são capazes de conseguir estudar outras galáxias, tá? Além da Via Láctea, que é a que a gente está. Verdade, professor, porque eles já descobriram a Gliese, que é igual à Terra, parecido. Em outra galáxia, né? Professor, Então, oi. eu vi um vídeo que em outras galáxias deve ter uns planetas bilhões de vezes maior que o Sol. Não é Muito impossível, mais. tá? Pode ter, tá? Pode ter, sim. Até porque existem estrelas maiores que o Sol, pode existir vários sistemas por aí maiores que o sistema solar, que é o nosso. Pode existir de tudo, gente. O universo, tem muito ainda a se explorar, tá? É muito misterioso. Fala que o universo é infinito, né? Então, porque não se sabe ainda até onde vai, não se conhece tudo ainda sobre o universo. Esses estudos aí vão longe ainda. Vocês podem ser cientistas do futuro que consigam estudar mais ainda o universo, entendeu? Mas então, nessa imagem aqui que está aparecendo, gente, é a visão, né, de quem está fora do planeta Terra, observando lá de cima. Aqui A nuvem que a gente tem aqui, ela fica ao redor da Terra, né? Sim. Então, as nuvens, elas estão numa camada da atmosfera bem próxima daqui da Terra, tá? Então, a atmosfera, então, basicamente é essa camada de gases que fica em volta do planeta Terra, certo? E aí acontecem várias coisas ali apenas na atmosfera que não acontecem lá fora, né? Lá no espaço. Então... Professora, pode ir no banheiro? Sim. A atmosfera, gente, o que acontece no ar é muito importante para a sociedade, né? Porque tem como prevenir eventos naturais extremos, que são os furacões, tempestades, ciclones, né? Tudo isso tem como prevenir, né? Prevenir, assim, a gente tem como prever quando vai acontecer e se proteger disso, né? Tornado, ciclone, todas essas coisas que acontecem relacionadas ao ar, tá? Então, por isso que cada vez mais os cientistas estão preocupados aí em conhecer melhor a atmosfera, né? Para entender como é que ela funciona,
por que que acontece essas coisas. Essa imagem aqui, ó, é a Terra vista do espaço, em foto tirada por um astronauta em 2014, tá? Então, é mais ou menos dessa forma aqui. Essa foto aí, acho que ela foi tirada com aquelas câmeras antigas, sabe? Porque não vai ter internet fora do Não, planeta Terra. mas eles registram, né, a imagem e quando eles retornam ao planeta Terra, aí eles divulgam, né? Tem até o nome do cara aqui, ó, do lado da palavra NASA. Professor, Oi. mas é possível uma câmera capturar quase metade da Terra? É porque aqui tá bem longe, né? Por isso que conseguiu pegar boa parte aqui do planeta. Mas a Terra é bem maior do que isso daqui que tá mostrando, tá? Isso aqui é só uma parte. Digamos que mostra aqui pelo menos só uma região, tá? Da Terra aqui. E essas coisinhas brancas que a gente vê aqui são nuvens, tá? Ô, professora, os cientistas aí já estudaram de Marte para cima? Marte é... Não, se conhece, né, a composição dos outros planetas, do que eles são formados. Tanto que a gente sabe que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas que não são terrestres, não são rochosos. Eles são formados por gases, né? Então, já foi feito um estudo para saber disso. Já sabe que as temperaturas, quanto mais longe do Sol, mais frio. Então, tem aí uma noção da temperatura média de cada planeta, né? Então, foi estudado, mas o ser humano não consegue chegar a esses planetas, porque é uma situação, uma condição ambiental muito extrema, diferente da Terra, onde ele não conseguiria sobreviver ali. Tá? Agora, entrando mais nos conceitos sobre a atmosfera. Tá. Porque se as nuvens ficam fora, fica ao redor da Terra, por que ela não evapora? Por causa do Sol. Porque vai estar mais, né? Na verdade, a gente vai ver que quanto mais para cima a gente for, mais frio é. Tá? Na verdade, não é mais quente. A Terra é quente porque o Sol bate aqui na Terra, né? O Sol, na verdade, os raios de luz batem aqui na Terra e toda luz reflete, certo? Se você ligar uma lanterna em qualquer local, você vai ver que as luzes estão refletindo, você vê que as luzes refletem. Então, o Sol, ele bate na Terra e essas luzes, esses raios solares, eles vão refletir. Quando eles refletem, ao invés de voltar todo para o espaço, a atmosfera segura um pouco esse calor aqui, tá? Segura um pouco, aí a gente sente esse calorzinho aqui do Sol, tá? Mas, quanto mais alto na atmosfera vai subindo, mais frio fica. Por isso que existem as nuvens. A água, para ela passar do vapor em forma de gás para um estado líquido, ela não tem que resfriar? A água do estado líquido para virar gelo, ela não tem que resfriar? Então, a água que está aqui na Terra, ela vai evaporando, tá? Por conta desse calor aqui que acontece. Ela evapora. Só que quando essa água vira vapor na atmosfera, ela vai subindo, e quanto mais ela sobe, mais ela resfria. E quando ela resfria, vira partículas de água lá em cima. E esse conjunto de partículas de água que resfriaram, viram as nuvens, tá? E aí, dependendo ali da quantidade de água, a densidade daquela nuvem ali, pode acontecer a chuva, tá? Enfim, agora a gente vai ver umas características mais específicas aí da atmosfera, tá? Ver ali a sua origem e a constituição dela. Bom, a atmosfera, ela foi aí, então, formada por conta do resfriamento da superfície terrestre, né? Lá há 4,6 bilhões de anos, mais ou menos. Então,
desde que a Terra foi formada aí, tá? No fim desse processo aí de resfriamento da Terra, né? Porque primeiro ela era algo muito quente e ela foi se resfriando. Quando isso foi acontecendo, alguns gases que presos no interior do planeta foram liberados aos poucos, tá? Então existia o planeta, só que tinham muitos gases presos por dentro, e aí esses gases foram sendo eliminados de forma vagarosa, né? Devagar, aos poucos, e esses gases foram ficando aqui na superfície da Terra, tá? Foram saindo do interior e indo para o exterior do planeta. E aí, então, enquanto o material mais pesado ia se acumulando no meio, né? Essa junção desses materiais pesados foram se juntando, formou um centro chamado núcleo, tá? Que foi o núcleo da Terra. E aí, então, os materiais pesados se juntaram, formaram um núcleo, os gases que estavam no interior foram saindo e formando a primeira camada da atmosfera terrestre, tá? E aí, com o decorrer de bilhões de anos, né, a grande quantidade de vapor de água se desprendeu e passou a formar a atmosfera, tá? Então, a atmosfera ela foi composta aí, primeiramente por alguns gases e vapor de água, tá? E aí deu origem aí a muitas chuvas fortes, que as chuvas conseguiram aí resfriar mais ainda a Terra, que era muito quente, era extremamente quente no começo, tá? Então, a atmosfera ela se formou naquele momento e tinha composição diferente do que ela é hoje, tá? Lá no início a atmosfera era de um jeito e agora ela é de outro, tá? Diferente. Aqui diz que se respirássemos o ar que constituía, né, lá no início, morreríamos asfixiados de modo instantâneo, ou seja, a gente morreria na hora, tá? Então foram necessários aí diversos processos até chegar na atmosfera que existe hoje, que é a que a gente consegue sobreviver, tá? Quando a Terra foi formada e formou essa primeira camada de atmosfera, praticamente não existia oxigênio, tá? Porque existia uma grande quantidade de metano e gás carbônico, tá? Então tinha mais gás carbônico e mais metano do que oxigênio. Então não ter como ter seres vivos ainda, tá? Porque não tinha como respirar, então não dava, tá? Nosso corpo precisa do oxigênio para gerar energia junto com o alimento que a gente consome, tá? Se a gente só se alimentar e não respirar, a gente vai morrer. Se a gente não tem uma grande quantidade de oxigênio disponível para respirar, a gente vai ficar cada vez mais sem ar e vai ficar aí asfixiado, tá? Então, o surgimento, né, de seres vivos que realizam a fotossíntese, né, que são as plantas no geral, conseguiam transformar o gás carbônico em oxigênio, né? Então, foi com o surgimento desses seres que faziam fotossíntese, que no caso são as plantas e algumas algas, que começou a gerar mais oxigênio para o planeta, tá? Então, foi por causa desses seres que realizavam fotossíntese que o planeta se tornou habitável para outros seres vivos, tá? Porque esse ser vivo convertia gás carbônico em oxigênio. E aí foi aumentando cada vez mais a quantidade de oxigênio na Terra, e aí possibilitou aí o surgimento de outros seres vivos para viver aqui, tá? Aqui tem uma imagem mostrando, representando paisagem terrestre há 2,5 bilhões de anos atrás, tá? Aqui embaixo da água são alguns seres vivos que realizavam a fotossíntese, né? Essa é a nova apostila? É a nova apostila. Eu sei que vocês não têm, tá? Mas eu tô mostrando aqui para vocês, só para dar início nesse conteúdo. Então, esses seres absorviam gás carbônico na atmosfera, que é um gás que não é bom para os seres vivos, apenas para esses seres, né, que precisam dele.
e eliminavam gás oxigênio, tá? E isso aumentava a possibilidade aí de ter mais seres vivos vivendo aqui. Jura? Oi. Nessa imagem aí, não tem essas luzes assim que tá saindo do céu, assim? Aham. Não parece uma boca aquela ali? Tem uma que Parece. uma... Parece, mas é uma abertura ali das nuvens ou de um espaço da atmosfera onde está chegando o Sol aqui na Terra. Tá? Então, aqui para a gente entender o que faz parte da atmosfera. Por mais que a gente não consiga ver o ar, né? A gente não consegue ver o ar. Ele é composto por diversos tipos de gases, tá? A maior quantidade de gás que tem na atmosfera, ao contrário do que todo mundo pensa, não é o oxigênio. Na verdade, é o nitrogênio, tá? Então, 78% de toda a atmosfera é composta de nitrogênio. Somente 21% da atmosfera contém oxigênio, tá? E os outros 1% que sobra para completar 100% é formado por outros gases, tá? Que tem ali argônio, gás carbônico, neônio, hélio, ozônio, hidrogênio e outros, tá bom? Então, se perguntar qual é o gás com maior quantidade que compõe a atmosfera, não é o oxigênio, é o nitrogênio, tá? Com 70%. Mas... Eu achava que era oxigênio. Então, só que qual deles que é o mais importante para a nossa respiração? Oxigênio. Oxigênio. Quando a gente inspira o ar, quando a gente coloca ele para dentro do pulmão, a gente está inspirando todos esses gases aqui, tá? O oxigênio, ele é absorvido. Então, quando a gente inspira, o oxigênio fica preso no nosso corpo, tá? Acontece uma troca. Então, a gente pega o oxigênio e o nosso próprio corpo produz gás carbônico, tá? Então, na inspiração, você absorve o oxigênio e na expiração, você elimina gás carbônico, certo? Para que elimina gás carbônico? Hã? Para que a gente elimina gás carbônico? Nossas células, quando elas usam o oxigênio para gerar energia para a gente, acaba produzindo gás carbônico no final dessas atividades de produção de energia. E aí, esse gás carbônico é um gás que não pode ficar no nosso corpo. Então, quando a gente pega oxigênio, automaticamente ocorre uma troca. A gente fica com oxigênio e sai gás carbônico, tá? Então, é isso que acontece. Porém, quando a gente inspira, o nitrogênio também entra no nosso pulmão. Só que todo o nitrogênio que entrou no pulmão vai sair de volta, tá? Mas o nosso corpo precisa de nitrogênio. Mas como que a gente vai ter ele se tudo que a gente inspira sai do nosso corpo? Na verdade, o nitrogênio a gente não adquire pela respiração. A gente adquire nitrogênio pela alimentação, tá? Então, a gente precisa muito de oxigênio e nitrogênio. O oxigênio adquirido pela respiração, pela inspiração, tá? Inspiração é quando você suga o ar e expiração é quando você expulsa o ar, tá? Então, o oxigênio pela respiração e o nitrogênio, gente, a gente adquire pela alimentação, não é pela respiração. Entenderam? Sim? Não? Sim, sim. Então, tá bom. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Vocês sabiam que as vacas, os bois, eles liberam gases que fazem mal para a atmosfera? Por que eles fazem isso? Por conta da digestão, né, deles, eles vão se alimentando. Alguns se alimentam de ração para gado, né, que são aqueles criados para virar carne mesmo para açougue, ou aqueles que comem pasto mesmo. Dentro do organismo deles,
na digestão, né, que faz dos alimentos, acaba produzindo um gás chamado metano, tá? E aí eles eliminam bastante esse gás, tá? São os gases flatulentos deles, mas que em grande quantidade pode fazer mal para a atmosfera, tá? Só uma curiosidade aí para vocês. Professora, por que não deixa nada? Pode falar. Nada, não. Tá bom. Então, tá bom. Ó, então, esses números aqui, ó, para vocês verem como que é pequeno a quantidade desses gases, tá, que compõem a atmosfera, em porcentagem, e para vocês verem a quantidade de nitrogênio que tem aqui, tá? Mas o mais importante é o oxigênio, certo? O que mais que eu posso dizer para vocês aqui? Vocês sabem o que é altitude, né? É a altura, né, da atmosfera de acordo com o nível do mar, tá? Então, quanto maior for a altitude, menor é a quantidade de oxigênio, tá? Existem países que eles estão localizados numa altitude muito grande, né, acima do nível do mar, e que algumas pessoas que não estão acostumadas com essa altitude, quando vão para esses locais, acabam passando mal, ficam ofegantes, ficam com náusea, dor de cabeça, até podem desmaiar, tá? Imagina a pessoa que tem asma e vai para os países aí. Pode fazer mal para elas, né? Outra coisa, às vezes times de futebol vão para esses países para jogar, só que eles vão muito antes, né, da data do jogo, por exemplo, para eles acostumarem com aquela atmosfera diferente ali, né? Porque, por exemplo, se eles são de Campo Grande, por exemplo, aqui tem uma quantidade de oxigênio por conta da altitude. E aí eles vão para outro local, um país que tem uma altitude muito grande e a quantidade de oxigênio é menor, eles precisam ficar um tempo lá para poder acostumar, porque senão, se eles chegam lá no dia do jogo, vai tudo passar mal, vai tudo desmaiar, vomitar, né? Ficar sem ar. Então, eles têm que ir um tempo antes para poder acostumar e aí, sim, realizar a partida. O que você ia falar? Professora, imagina, vocês acabaram de ir lá e não tivesse ido antes, for jogar futebol, eles vão ficar lá no campo desmaiados. Eles iam ficar passando mal, não iriam conseguir, né? Às vezes, muitas pessoas vão viajar, por exemplo, no Peru, aqui na América do Sul, tem uma altitude muito grande, tá? Tem locais na Bolívia que também tem altitude muito grande. E aí o pessoal acaba passando mal quando vai para lá, tá? Porque quanto mais alto na atmosfera, menor é a quantidade de oxigênio, tá? E mais... Você sabe onde é esse lugar aí que você falou? Peru. Você sabe onde é esse lugar aí que você falou? Eu vou mostrar depois aqui o mapa, tá? Falta 1 minuto para acabar essa reunião, agora que eu vi que tá acabando o tempo. Eu vou encerrar essa e mandar outro link, tá? Tá bom.